Olá, então, bem-vindo você que está estudando aí para o concurso de capelão. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Hoje nós falaremos sobre o Ulrich Zwingli, né? Esse grande reformador aí suíço, beleza? Vamos lá então, pessoal. Desculpa. O contexto da reforma você já conhece, é um contexto europeu, tá? De muitas críticas a toda o sistema católico, né, no final ali da Idade Média, tá? E aí nós vemos lá na Alemanha o Lutero se levantando, aproveitando-se da recém-descoberta imprensa de Gutenberg e imprimindo a Bíblia no alemão. Mas isso aí o Lutero não tirou do nada, essa ideia, tá? Ele veio, então, os pré-reformadores já haviam tentado fazer, tá? Então, dentre outros, nós temos os valdenses, né? Nós tivemos os seguidores de Wycliffe, traduzindo a Bíblia para o inglês. Nós tivemos os seguidores de quem mais? Os valdenses, né? Já falei. O Jerônimo Savonarola, enfim. O sistema todo era de cobrança, era de insatisfação, era de, enfim, de não estarem satisfeitos com aquele sistema, tá? Nas artes, tudo estava mudando por conta do Renascimento, tá? Muitos questionamentos o povo fazia agora, por exemplo, ao absolutismo. Por que eu devo seguir esse rei? Bem, ele é o representante de Deus. Beleza, mas quem falou que ele é o representante de Deus? Não, falaram, né? Já devem ter visto a figurinha aí, né? Que rola por aí, né? Os caras falaram, né? Ou então, vozes da minha consciência, né? Vozes da minha cabeça. Então, não tinha fonte. A fonte era que ele era o absoluto, ele era o representante de Deus, porque é. E cala a boca, é porque é, tá? E aí a gente começa a ter questionamentos. Dentro da religião, obviamente, a gente vai chamar isso de dos pré-reformadores, beleza? E hoje nós falaremos do Ulrich Zwingli, ok? Muito bem. Uma coisa importante, pessoal, a começar a falar do Zwingli aqui, é que a reforma do Zwingli é independente da reforma do Lutero. Não é que o Zwingli leu os escritos do Lutero e aí começou a fazer na Suíça o que o Lutero já fazia na Alemanha. Foi meio que espontâneo, tá? Foi espontâneo. Acho que deu uma travadinha aí. Me avisem se travar aqui. Como eu disse, minha internet está mudando aqui. Então, enquanto o Lutero fazia na Alemanha, o Zwingli fazia na Suíça, tá? De maneira paralela, porém não planejada. Não foi assim, ó, fala aí que eu falo aqui. Não. A coisa foi rolando, foi acontecendo. Tranquilo? Então, é uma característica importante para uma possível questão. Tá? Eram reformas paralelas. Óbvio que depois o Zwingli tomou conhecimento do Lutero. Óbvio que depois o Lutero tomou conhecimento do Zwingli. Eles vão até ter uma treta muito grande, a gente vai já falar daqui a pouquinho, sobre a ceia. Vão debater, vão conversar pessoalmente, tá? Mas quando começa a reforma, não foi algo planejado, ok? Muito bem. Primeiro, questões biográficas aí do Zwingli, tá? O Zwingli nasceu em 1º de janeiro de 1484. Pessoal, não sei se vocês perceberam um detalhe aí, tá? A maioria desses pré-reformadores, eles eram do final do século XV, né? Foi o momento da reforma, né? Um momento especial ali no início do século XVI, estourou, então a maioria deles nasceu no final do século XV. Então, em 1484, certo? 1º de janeiro, nasceu na vila de Toggenburg, em Wiedau, no alto dos Alpes, né? O Zwingli, ok? Muito bem. Detalhe, ele foi servir, né, o exército da Suíça como capelão. Inclusive, spoiler, já é assim que ele morrerá, como capelão, tá? Então, a estátua que tem na Suíça hoje do Zwingli é uma estátua do Zwingli com a Bíblia em uma mão e com a espada em outra, tá? Então, ele acreditava na paz, mas se fosse necessário, o cristão deveria lutar pelos seus ideais, pelo que ele acreditava, tá? Então, isso aí é uma observação importante. Dentro lá do livro Manual do Capelão, que vocês estão lendo ou já leram, tem lá as explicações do pacifista, não é isso? Pacifista moderado, me lembrem aí. Como é que é a divisão que ele faz lá do pacifista moderado? É essa a expressão? Me ajuda a lembrar aí. Lembra que você vai cair na prova. Lê lá o Manual do Capelão. Manual do Capelão?
segundo o Geisler, tem o ativismo, o passivismo e o seletivismo. Ativismo, pacifismo e seletivismo. Então, dentro dessa categoria aí, Signer, o Zwingli seria um seletivista, né? Porque ele não vai querer a guerra, ele não é um ativista, mas ele não é também aquele bate na minha cara que eu não farei nada, que eu não vou fazer nada, né? Se fosse necessário, ele iria para a guerra como foi, tá? Como foi e como morreu, tá? Mas, enfim, dado esse spoiler, que ele morrerá em combate, voltemos, então, aqui para a vida do Zwingli, tá? Ele foi muito influenciado, tá? Vamos lá, antes de eu falar da influência dele, página 135 do livro físico. Como capelão das tropas de Glarus, Zwingli acompanhava os soldados em suas campanhas. Ele aprendeu em primeira mão os horrores do comércio mercenário. Em 1515, Zwingli estava presente em Marignano, quando os suíços sofreram uma derrota esmagadora nas mãos dos franceses e 10 mil homens morreram. Então, essa ideia de desespero, de desgraça do campo de batalha, o Zwingli o conhecia de perto, tá? Então, talvez por isso ele não era tão pacifista assim, por ter visto que os inimigos podiam fazer, ok? E é isso que o Timothy George fala, tá? O Timothy George traz para nós aqui a explicação de que o Zwingli não era um pacifista radical, tá? Dentro daquela tripla divisão que o Manual do Capelão traz, tá? Aliás, abrindo parênteses aqui, tá, pessoal? Nós estamos a 10 dias da prova. Terão, na sua prova que você fará dia 14, terá 3 ou 4 questões do Manual do Capelão, tá? Então, o Manual do Capelão é um livreto, tá? Ele tem, acho que, se eu não me engano, dependendo da edição, 110, não é isso aí? 120 páginas, pelo menos a versão que eu tenho aqui. Ele tá lá no nosso Drive, tá? Então, é a leitura obrigatória. Você não pode, você quer ser aprovado, você não pode perder as 3 questões fáceis do Manual do Capelão, tá? Ele até... 300? Ele vai... São 300, só que até o capítulo 8, né, que é o mais importante, acho que dá uns 200 e pouco. Mas é pequeno, né? É um livro... 200 e pouco. Não é tão pequeno assim como eu lembrava, mas... Era o resumo, tá falando do resumo, né? Mas enfim. Faltam 10 dias para a prova, você tem que ler esse livro. Não sei se isso te angustia, te tranquiliza, né? Mas enfim. Vamos lá. Pelo menos, veja os comentários lá na plataforma. Quem já admite que não vai dar tempo de ler, vai lá nos comentários da plataforma, tá os novos capítulos comentados, beleza? Voltando aqui, então, fecha o parênteses. Tem que ser igual, não pode ser igual o pregador pentecostal que abre o parênteses e não fecha nunca mais. Fecha o parênteses e volta. Fechando o parênteses e voltando. O Zwingli não era absolutamente um pacifista radical. Por que eu achei interessante essa ideia do Timothy George dizer que ele não era pacifista? Primeiro, porque ele morreu em combates, né? E porque uma possível questão pode unir os conceitos de pacifismo, seletivismo e... Como é o nome do outro? Pacifista, ativismo e seletivista, né? Seletivista. Ele pode unir esses conceitos ligando ao Zwingli, que foi um capelão que morreu em combate. Então, é interessante você se ligar nisso aí. Fecha o parênteses. Então, Zwingli não era absolutamente um pacifista radical, ele não concordava com dar início à guerra, ele não era um ativista, né? Mas ele acreditava que era possível lutar pelos seus direitos, mesmo sendo cristão. Ok? Zwingli foi, ao mesmo tempo, pastor e patriota, teólogo e político. Como mercenário de Cristo, ele aplicou a mensagem protestante diretamente às condições sociopolíticas do seu tempo. Pessoal, então é o seguinte, tá? Uma característica do Zwingli que pode ser cobrada na sua prova. O Ulrich Zwingli, tá? Ele não acreditava que o cristianismo é só para aquelas coisas espirituais, como os franciscanos medievais acreditavam. Eu sou um religioso, eu vou me isolar do mundo, eu vou ficar contemplando a Deus em cima de uma montanha e vou ficar escrevendo coisas bonitas sobre Deus e vou deixar a sociedade se lascar para lá. Não, absolutamente. O Zwingli acreditava que é papel do pastor ser também patriota, ser também teólogo, ser também político. Deve envolver-se nas questões que envolvem a sociedade. O pastor é um pastor do povo. E se o povo está sofrendo por uma opressão política, por uma situação de guerra, ou por qualquer outro fator, o pastor deve ser o primeiro, tá,
a encabeçar o que quer que seja preciso se encabeçar. É uma guerra, é uma greve, é o que é? É uma reclamação, o pastor deve estar à frente disso aí. Ok? Então, lembrem dessa característica de Zwinglio, que é totalmente antagônica ao que pensava a Igreja Católica. Se você é religioso, isole-se do mundo. Para os Zwinglio, se você é religioso, procure saber o que o povo está passando e lute as lutas do povo. Certo? Então, Zwinglio era pastor, patriota, teólogo e político. E para ele, a mensagem protestante tem que estar diretamente ligada às condições sociopolíticas do seu tempo. O teólogo deve encabeçar os questionamentos do seu tempo, as situações e os problemas do seu tempo. Tá? Muito bem. Para o desenvolvimento intelectual de Zwinglio, foi igualmente decisivo o seu treinamento completo nas disciplinas humanistas. Tá? Então, o Zwinglio conhece o humanismo, tá? De Erasmo de Roterdã, conhece o princípio ad fontes, tá? E aí o Zwinglio não tinha doutorado em teologia como o Lutero. Talvez isso não lhe deu condições de entrar em determinados ambientes, tá? Já que na Europa do século XVI, em muitos lugares só era ouvido quem tinha doutorado. Isso abriu portas para o Lutero em alguns lugares, até para ele ser ouvido por algumas pessoas, tá? Para ele ser lido por algumas pessoas. Já o Zwinglio não tinha esse doutorado aí, tá? O que não quer dizer que ele era ignorante. Para você ter uma ideia, ele era versado em latim, hebraico e grego, tá? E ele decorou todas as epístolas paulinas em grego. Vou repetir. O Zwinglio decorou todas as epístolas de Paulo em grego. Tá bom? Você já decorou algum livro de Paulo em português? O Zwinglio decorou todas as cartas de Paulo em grego, certo? Então, percebe-se que ele não era muito bobo, né? Ele não tinha doutorado como Lutero. Não tinha, mas era um exímio erudito, ok? Então, ele era adepto do lema ad fontes, né? Que era o mote, né? Era o lema dos humanistas, e ele, então, aprendeu o grego e latim, tá? Ele era seguidor, a princípio, de Desidério Erasmo, que é o Erasmo de Roterdã, que aproximadamente entre 1514 e 1519 exerceu sobre Zwinglio uma influência crucial. Então, durante 5 anos, o Zwinglio alimentou-se, bebeu nas fontes de Erasmo. Ok? Muito bem. Já bem versado no humanismo, ou como diríamos, nas humanidades, a partir de seus estudos universitários em Viena e em Basileia, Zwinglio ficou profundamente impressionado com a fusão de piedade e conhecimento que descobriu em Erasmo. Então, Erasmo era uma fusão de piedade e conhecimento. Ou seja, conhecimento e uma busca espiritual por Deus, uma vida piedosa. É isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui na página 137 do livro físico, diz o seguinte, o amigo de Zwinglio, né, Henrik Bullinger, relatou que Zwinglio memorizou em grego todas as epístolas paulinas, tendo copiado cada uma delas palavra por palavra. Pessoal, quando eu leio o que esses caras fizeram aqui, eu tenho vergonha, certo? Tenho vergonha de me chamar teólogo. Porque o cabra decorou, isso que eu fiquei impressionado com isso aqui. Todas as epístolas paulinas, tendo copiado cada uma delas palavra por palavra. Enfim, é isso. O que mais? Esse minucioso trabalho preliminar mais tarde daria frutos na pregação e na exposição bíblica, já que ele dominava tantas epístolas, óbvio que era simples para ele pregar sobre essas epístolas. Professor, você já decorou todas as epístolas aí, pelo menos de Romanos, né? Romanos, Gálatas, eu sei que você já fez isso. Você tem na mente já. Em português, eu decorei um pedaço de Romanos quando eu era jovem. Eu fui ficando velho, a memória enfraqueceu. Em português, o Zwinglio decorou em grego, pelo amor de Deus. Mas é porque ele não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Ok, Siri, ok, Google. Ok, Google. Siri, como é? Eu tenho uma ainda, como é? Capilote, Gemini, tem a inteligência artificial, tem tudo hoje. É isso aí. O que acontece? Esses caras, eles focavam muito tempo numa dedicação
única, né? Por exemplo, aqui diz que ele dedicou 5 anos a estudar Erasmo de Roterdã. Esses 5 anos era acordando, lendo textos em grego e dormia lendo textos em grego, só parava para comer. Então, era uma dedicação muito focada, né? O que para nós, no século XXI, é quase impossível a gente ter como que eu poderia dizer? Uma dedicação tão focada para algo, né? A gente fala, por exemplo, ele decorou todas as epístolas em grego, mas provavelmente nós sabemos coisas sobre a humanidade muito mais do que ele, pelas informações que tem à nossa disposição, né? Então, nós sabemos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre a Grécia Antiga, sobre os Mesopotâmios, com uma simples OK Google, né? Então, óbvio que a gente tem mais quantidade de informações, mas ele tinha mais profundidade, né, naquilo que ele se propôs a conhecer. Acho que essa que é a diferença nossa para os eruditos antigos. Nós sabemos um pouquinho de muita coisa, eles sabiam muito de pouca coisa. Essa é a diferença. Muito bem. O famoso pato, né? Faz tudo, mas tudo sem fazer legal. Voa, nada e corre, só que não faz nada direito. É isso aí. Deixa eu ver aqui, Renan, você escreveu aqui. Será que ele teria tempo porque a história mostra que ele era de família rica? Pois é, Renan, provavelmente, né? Esses eruditos ou eram de famílias ricas ou estavam em algum mosteiro sendo financiados por alguém para estudar, né? Alguém que trabalha e estuda não consegue decorar, né, as epístolas paulinas em grego, né? Haja vista nós que estamos aqui, né? Que temos as nossas atribuições, é quase impossível. Mas, enfim. Então, lembre dessa característica, dessa peculiaridade dos eruditos antigos. Eles eram muito bons, mas em pouca coisa, né? Muito bem. Outra vez, mas ainda assim é impressionante ele saber todas as epístolas em grego, decorado, né? Outro evento decisivo foi o chamado para atuar como sacerdote do povo na famosa Catedral de Zurique. Então, a partir de 1519, tá? Ele tinha ficado 5 anos estudando grego e os escritos de Erasmo, aí ele assume a Catedral de Zurique para ser chamado sacerdote do povo, né? Para ser o pregador ali oficial nessa catedral, ok? Ali ele começa a pregar. Quando ele toma conhecimento de Lutero, do que Lutero estava fazendo na Alemanha, isso já era 1519, Lutero já havia fixado as 95 teses há 2 anos na Alemanha e a notícia corre, né? Ele admirou a postura corajosa de Lutero, aí referiu-se a Lutero como um Elias, tá? E ele pedia que a sua congregação comprasse e lesse os livros de Lutero, que jorravam das prensas de Zurique e de Basileia. Então, pela soberania divina, eu acredito, tá? A imprensa foi descoberta em 1452, aproximadamente, quando a reforma de Lutero, de Calvino, de Zwingli estouram, tem máquinas de imprimir para poder fazer os escritos andarem com maior velocidade. Eu acredito que isso foi soberania divina, tá? Muito bem. Quando perguntado se ele era um luterano, ele dizia que não, tá? Não sou luterano, ele dizia, abre aspas, não aprendi minha doutrina com Lutero, mas na própria palavra de Deus. Então, o Zwingli dizia que ele não aprendeu de Lutero, embora muita coisa que ele dizia batia com Lutero, tá? Batia, que eu digo no sentido de coadunava, né? Estava junto, tá? Mas, como eu disse, a princípio não foi algo planejado, era o momento era aquele e aconteceu, tá? Muito bem. Em 1519, pessoal, não estou falando de 2019, tá? Em 1519, houve uma epidemia que devastou Zurique. 1519, tá? 500 anos depois teria uma pandemia, né? Em 1519, uma epidemia devastou Zurique. Eram 7.000 pessoas que moravam lá, 2.000 pessoas morreram. Mais de 20% da população de Zurique morreu. E o Zwingli quase morria, tá? E aí ele vai, então, dedicar-se mais ainda aos estudos, quando ele passa ali pelo Vale da Sombra da Morte. Ele decide aquele voto que os moribundos fazem, né? O voto que a pessoa no leite da morte faz. Se eu escapar dessa, me dedicarei, né? E ele fez esse voto e dedicou-se mais ainda à pregação da palavra de Deus, tá? Ele, então, começa, como ele tinha um conhecimento muito profundo das epístolas de Paulo, do Novo Testamento em grego, ele começa a pregar só a Bíblia, o que começa a irritar a cúria da Igreja Católica, porque ele citava pouco as tradições
citava pouco os concílios, citava pouco a autoridade do Papa. Abria as escrituras e pregava as escrituras como um bom reformado que era. Tá? Então, ele começa a ser perseguido por isso, obviamente. Naquela época, tinha que pregar a Bíblia junto com a tradição católica. Tá? E aí, ele, para provar que estava agora noutra vibe, né, ele renuncia à pensão papal, uma grande que ele recebia de Roma, ele renuncia a isso. Tá? E até o cargo que ele recebia de pregador do sacerdote do povo de Zurique, ele renunciou também. Tá? Então, quando ele renuncia esses cargos oficiais da Igreja Católica, tá? O conselho da cidade o contratou para ser um pregador para a cidade toda, ou seja, não mais somente para o povo daquela catedral, mas para quem quisesse ouvi-lo. Então, de forma mais independente, ele pôde pregar a palavra com mais liberdade, certo? Mas sempre financiado, viu, Renan? Sempre financiado. Muito bem. E aí ele começa a brigar por algumas questões sociais, tá? E aí a gente já começa a ver uma característica presente em Zwingli. Ele se envolvia nas brigas sociais, tá? Para ele, o jejum da quaresma, que é seguido pelos católicos, e óbvio que naquela época era seguido com muito maior rigor, de não comer carne vermelha, etc., para ele era um abuso contra os pobres. Porque assim como acontece hoje, naquela época, a carne de peixe, a carne que podia ser comida, ficava muito mais cara. Então, isso favorecia quem tinha grana para comprar a carne que podia ser comida, tá? E aquela que não podia, por conta de questões religiosas, tá? O Zwingli, então, dizia, não, vamos acabar com esse negócio de quaresma aí, porque isso está prejudicando os mais pobres. Porque enquanto os ricos escolhem o que podem comer, os pobres comem salsicha, né? Naquela época, a salsicha já era comida de pobre, né? E eu gosto de uma salsicha frita com farinha de puba, farinha de mandioca, com café, né? Mas o Zwingli, então, diz o seguinte, olha, cadê? Deixa eu achar aqui onde é que ele fala da salsicha. Peraí. Olha aqui, ó. Os ricos têm condições de abster-se das comidas proibidas. Proibidas as comidas, eu compro outra que pode, tá? Eles eram capazes de encher-se de alimentos ainda mais fartos. Já os pobres trabalhadores, em contrapartida, tinham de ter suas salsichas a fim de suportar o trabalho árduo. Se alimentavam mal, que só podiam comer salsicha, e tinham que continuar trabalhando arduamente. Então, se o jejum é jejum, então que não se trabalhe. Então, havia uma exploração, os pobres sofriam nessa época, ele encampa, ele assume essa briga a fim de defender os mais pobres nessas questões que eram já sociais. Tá? E, mais uma vez, eu destaco essa característica do Zwingli. Tá? Ele não acha que o líder é apenas para pregar teologia domingo à noite. Tá? Ele acredita que o líder deve assumir uma postura mais ativa também nas questões sociais. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver o que mais destacar aqui do Zwingli antes de entrar nas tretas mais pesadas. O que pode vir na sua prova? Treta da ceia do Zwingli, certo? A ceia é o que geralmente cobram do Zwingli, é a questão da ceia. Então a gente vai dar uma destacada bem forte nisso, tá? Vamos lá. O Zwingli, pessoal, ele escreveu um artigo, uma declaração de fé, uma confissão de fé, contendo 67 artigos, tá? Da sua declaração de fé, sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, as questões elementares da fé, tá? Então, para ele se defender contra as heresias, as acusações de heresia, ele teve que escrever, então, esse artigo com 67 artigos, beleza? Esse artigo, essa declaração de fé de 67 artigos é considerada a primeira confissão de fé reformada, tá? Eu anotaria essa informação, tá? Para o Timothy George, os 67 artigos escritos por Ulrich Zwingli podem ser considerados a primeira confissão de fé reformada, tá? Acho que 1523, deixa eu ver aqui. 1500, ele não dá a data, tá? Mas foi ali entre 1521 e 1523, tá? Então, é considerada a primeira confissão de fé reformada, já que a confissão de fé que Lutero vai ajudar a escrever, né? Confissão de Augsburgo, é depois, vai ser feito depois. A declaração de fé de Westminster, dos puritanos seguidores de Calvino, é bem depois, tá? Então, a própria declaração de Genebra, que o Calvino vai ajudar a escrever, é depois. Então, a primeira confissão de fé reformada, de acordo com Timothy George,
foi escrita pelo Zwinglio, quando ele escreveu o que ele acreditava para defender-se das acusações de heresia. Tá? É interessante que na antiguidade havia esse costume. Quando alguém te acusava de heresia, dizia, escreve o que você acredita para que eu não te acuse de herege. Isso aconteceu com os brasileiros que morreram aqui no Brasil, acho que franceses, né? Quando foram capturados pelo padre José de Anchieta, eles eram estrangeiros, os portugueses não queriam deixá-los entrar, pela questão nacionalista de Portugal versus Espanha, mas também, eu não lembro agora se eram França ou se era Holanda, tá? Eu acho que eles eram cristãos huguenotes. Huguenotes são holandeses, né? E eles prepararam em uma noite uma declaração de fé gigantesca, onde eles escreveram tudo lá, o que eles acreditavam sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, etc. Tá? Então, demonstrando, mais uma vez, o grau de erudição que esses cristãos antigos tinham e como eles tinham bem solidificado nas suas mentes em que eles acreditavam. Tá? Então, infelizmente, no século XXI, se você pegar algum cristão e pedir para ele escrever no papel que ele acredita, não sei se vai sair 67 artigos, tá? Não sei nem se sai 5 artigos, tá? Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é o pecado, como obter a salvação, pois, enfim, não há essa característica no nosso tempo, né? Muito bem, então, a questão 44 da prova vai perguntar, de acordo com Timothy George, qual reformador foi o responsável por escrever a primeira confissão de fé reformada? Tá? E aí você marcará Zwinglio. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver o que tem mais aqui de relevante. O Zwinglio morreu em 1531, tá? Com 47 anos, aproximadamente, tá? Então, morreu jovem. Ok? Muito bem. Como teólogo, o que o Zwinglio produziu como teólogo? O que a gente pode falar da teologia de Zwinglio? Primeiro é que o Zwinglio teria tido muito mais destaque se ele tivesse nascido alguns anos antes ou alguns anos depois, tá? Infelizmente para ele, né? Nem sei se isso é infelicidade, mas enfim, ele é ofuscado e a maioria dos leigos nem sabe quem foi Zwinglio. Se você pergunta para qualquer pessoa que está no ensino médio quem fez a reforma protestante, vão falar para você Lutero. Talvez alguém que conhece um pouquinho mais vai falar o Lutero e Calvino. Tá? Mas dificilmente um leigo vai falar para você Lutero, Calvino e Zwinglio. Por quê? O Timothy George diz que o Zwinglio foi ofuscado pelo Lutero. Tá? Como eles eram, então, contemporâneos, o Lutero era alguém muito mais incisivo, muito mais brigador, muito mais fala alto, de bater na mesa, né? E por essa característica, então, o Lutero chamou bem mais atenção. Tá? E aí, na geração logo a seguir, vem nada mais, nada menos do que Calvino, que é um dos maiores eruditos da história do cristianismo. Então, infelizmente, para o Zwinglio, ele ficou ofuscado por esses dois gigantes. Ok? Então, na questão de atitude, o Lutero é mais lembrado. E na questão de deixar uma obra escrita, as Institutas da Religião Cristã do Calvino têm esse marco da Reforma, né? Como se fosse o grande livro da Reforma. Tá? Então, o Zwinglio nem deixou um livro, nem deixou um legado por conta, quer dizer, ele deixou, né? Mas é um legado que foi ofuscado pelo Lutero e pelo Calvino. Beleza? Por isso ele ganha o título, de acordo com o Timothy George, de terceiro homem da Reforma. Eu anotaria essa informação também. Zwinglio ganha o título, de acordo com o Timothy George, de o terceiro homem da Reforma. Óbvio que o homem 1 e 2 são Lutero e Calvino, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas Lutero e Calvino 1 e 2, e o terceiro homem será o Zwinglio. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Características do Zwinglio. Diferentemente do Lutero, o Zwinglio nunca obteve doutorado em teologia. Já falamos isso, né? O Zwinglio ousava pronunciar-se em assuntos que deveriam ser deixados aos bispos. Vamos lá. Muitas vezes, quando o Zwinglio ia falar, ou discursar, ou escrever, criticavam ele dizendo o seguinte: ô Zwinglio, esse assunto aí que você está falando é um assunto restrito para doutores. Então, coloque-se no seu lugar.
tá? Eram as vezes que falavam para ele, tá? Então, quando o Zwinglio criava coragem para poder emitir sua opinião ali, ele era criticado, né, por ousar pronunciar-se em assuntos restritos aos bispos e doutores letrados, tá? Como eu disse, ele não era iletrado, mas não tinha o título, ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos entender agora aqui algumas características da teologia do Zwinglio. Primeira coisa, o Zwinglio acreditava no Criador em lugar das criaturas, tá? E aqui a gente já começa a ver como ele tretou com a Igreja Católica. Já que a Igreja Católica medieval, tá, tinha a ideia da intercessão dos santos, tinha o culto a Maria, tá? Tinha toda aquela gama de santos que me ajudam no processo para eu conseguir uma graça, uma bênção, tem um monte de gente para me ajudar. Santo Antônio, Santa Maria, São José, São Pedro, São Benedito, né? Etc. Tá todo mundo ali para tentar te ajudar. Enquanto que o Zwinglio dizia que nós temos que adorar apenas o Criador e não as criaturas, tá? Então, ele bate de frente com essa ideia, né, esse costume católico da veneração aos santos. Para ele, embora em tese, em teoria, fosse só veneração, não fosse culto, o fato de o público das pessoas serem analfabetas e tudo mais, tá? E aquelas obras de arte sendo tão bem feitas, as esculturas estão bem elaboradas, as pinturas dos vitrais estão tão bem feitas, né? Que acabava levando o leigo a adorar aquilo. Embora em tese era só para venerar, tá? Mas de fato, o que acontecia de fato era uma adoração. Então, embora em tese não houvesse adoração aos santos, na prática a adoração acontecia. Okay? Então, todos deveriam voltar ao Criador e não à criatura. Muito bem, muito bem, muito bem. Segundo Zwinglio, o grande pecado da humanidade é o pecado da idolatria. Tá? Então, alguém falar de idolatria na Igreja Católica medieval, tá? Então, era realmente corajoso. Tá? Muito bem. O texto que o Zwinglio mais gostava de usar é o Salmo 100, verso 3. Foi Deus quem nos fez e não nós mesmos. Então, ele é o Criador. Então, eu vou adorar ao Criador. Ok? E aí nós temos várias acusações à humanidade, biblicamente, de terem adorado mais a criatura do que o Criador, né? Essa acusação fica muito óbvia em Romanos, Epístola de Paulo Romanos, capítulo 1, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí, depois de Paulo explicar bem ali, ele diz que, inculcando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus em mentira. O que mais, pessoal? Adorando e servindo quem? Me ajuda. Alguém me ajuda? Adorando e servindo a criatura. Em vez do Criador. Então, esse era o pecado maior da humanidade, de acordo com Zwinglio. Ok? Muito bem. Então, a primeira característica da teologia de Zwinglio, devemos adorar ao Criador e não a criatura. E ele já bate de frente com a Igreja Católica, obviamente, por conta disso. Tá? Segunda característica da mensagem da teologia do Zwinglio é que ele tinha uma doutrina, uma crença chamada de doutrina da providência. Para o Zwinglio, não precisa se discutir predestinação, não precisa se discutir livre-arbítrio, não precisa se discutir eleição ou reprovação, tá? Ou quando isso aconteceu. A única coisa que você precisa crer é na providência, tá? Então, a doutrina, de acordo com ele, a predestinação é filha da providência, tá? Então, nunca deveria acontecer uma discussão sobre predestinação. A discussão que deveria acontecer é a discussão sobre a providência. Então, o ser humano, com suas próprias pernas, pularam no lago do pecado, todos estão condenados. Deus, na sua providência, prepara um plano de salvação por meio de Cristo para alguns. Tá?
acaba que ele chama de providência, mas no fim das contas, tá? Acaba sendo a eleição para os eleitos, né? Acaba sendo a salvação para os eleitos também, só que ele não gostava de usar o termo eleição, predestinação, ele preferia usar providência. Ok? Então, a providência é a mãe da predestinação. Guardem essa frase, a providência é a mãe da predestinação. Então, o que é a predestinação? É Deus providenciando uma solução para os perdidos, tá? Para os perdidos salvos. E permitindo que os perdidos continuem na sua perdição, tá? Ou seja, isso acontece tanto a eleição como a reprovação, que é a predestinação, porque Deus é providente. Então, a providência vem antes da predestinação. Ok? Ele chama isso de providentia Dei, tá? Nada mais é do que em latim, certo? É a providência de Deus. Isso tornou-se um tratado filosófico. O nome do tratado é De Providentia Dei. Okay? Uma questão mais difícil, que traga De Providentia Dei, abre aspas para o Zwingli, um trecho dessa explicação do Zwingli, explicando que a providência vem antes da predestinação, e a questão dizendo, qual teólogo reformador desenvolveu a ideia do Providentia Dei, ou seja, a predestinação é filha da providência? A maioria dos candidatos errarão essa questão. Mas você não errará essa questão. Né? Da Providentia Dei é uma tese do Zwingli, de que a providência é mãe da predestinação. Muito bem, muito bem, muito bem. Para ele não tem obras, não tem sinergismo, não tem uma ajudinha, tá? Não tem. O epítome da arrogância humana é negar a gratuidade da graça de Deus. A graça é graça, a graça é gratuita. Não há nada que você faça quando a coisa é de graça. Se você faz alguma coisa para alcançar a graça, já não é de graça. Se você precisou fazer alguma coisa para alcançar o benefício, não foi de graça. Se você trabalhou o mês todo e ganhou seu salário, não é de graça, é um pagamento. Agora, o salário que você merece da sua vida, o salário do pecado que você merece, porque salário é merecido, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, por que é gratuito? Porque você não fez nada. Você não fez nada para merecer. Jorge, você não fez nada para merecer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Gratuito é gratuito. Se é gratuito, é gratuito. Rapaz, dizer que não fez nada é até um sarcasmo. A gente fez, pô. Veio ao mundo, pelo menos. Sei lá, a gente respira o ar que ele fez. A gente recebeu de graça, usufrui essa graça, né? Mas para a salvação, o que a gente fez, Jorge? Para a salvação? Então, a gente a recebeu de bom grado. É alguma coisa. Tá certo. Então, vamos lá. Para você lembrar do Zwingli para sempre, certo? Então, lembra. Para o Zwingli, a predestinação é filha da providência. Então, é Deus, na sua providência, está providenciando, certo? Salvação para alguns, para os eleitos. O professor Santo Agostinho é que disse que a salvação é um presente. Deus ele faz essa comparação. É um presente. Se ela é um presente, a gente recebe. Então, o que a gente faz para tê-la é só receber, não é isso? Só receber. Pronto, é isso mesmo, só isso. Hein, Jorge? Abri um parênteses aqui. Me ajuda a fechar o parênteses, senão não fecho nunca mais. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, explicando Romanos, capítulo 8 e 9, especialmente o 9, ele dá a ideia de que é o seguinte: o barco vai atravessar o mar para o outro lado, é o barco da salvação. Esse barco está predestinado a chegar ao porto, tá? Quem pular no barco vai ser salvo. Quem não pular no barco, certo? Então, o barco está predestinado. Eu achei top essa explicação. Só tem um problema nessa explicação. Qual é o problema? É que o caba que está se afogando, ele não quer subir no barco. Então, Deus tem que mandar o barco, tem que mandar a corda, tem que mandar o salva-vida, tem que jogar a corda, tem que pegar o megafone. Bora! Sobe aí,
no bote salva-vida, pega a corda, tá passando aí. Olha a corda do teu lado aí, o bote salva-vida, Jorge, pega. Só tem um problema, o Jorge não quer pegar o bote salva-vida, ele tá xingando o barco. Vai-te embora, barco velho, eu não quero saber de vocês, não. Eu tô curtindo a vida aqui. Tu não tá, tu tá se afogando. Aí, o pregador, né? O Jesus está com o megafone. Você pensa que está curtindo a vida, mas está se afogando. Mas o Jorge gritava, não, eu estou curtindo a vida. E água, e água. Não, você não está curtindo a vida, eu estou curtindo a vida, engolindo água. Aí sabe o que Deus fez pelo Jorge, pessoal? Deus, além de mandar o barco, além de jogar a corda, além de jogar o bote salva-vida, Deus teve que mexer na vontade do Jorge, porque o Jorge estava xingando o barco. Se dependesse do Jorge, ele ia xingar o barco, cuspir no barco, amaldiçoar o barco. Mas Deus mexeu no coração do Jorge, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, e aí abriu os olhos do Jorge, para ele perceber que não estava curtindo a vida, ele estava se afogando. Aí, quando esse milagre aconteceu por iniciativa divina, aí o Jorge falou, meu Deus, eu estou me afogando, deixa eu subir no barco da salvação. E aí o Jorge pulou no bote salva-vida e Jesus Cristo puxou com as cordas de amor. É bronca. Está no navio. Glória a Deus. É bronca. É bronca porque aí havia um questionamento. Só por que o Jorge, né? De tanto erro, de tanta recusa, de tanta... O que é que o Jorge tem de diferente dos outros? Deus não faz acepção de pessoa. Pois é, se o Jorge pulou no barco e o Manelzinho estava do lado e se afogou, ou foi Deus que escolheu o Jorge, ou o Jorge é melhor que o Manelzinho. Só que se o Jorge é melhor que o Manelzinho, virou mérito, não é mais graça. Parabéns, Jorge, então. Parabéns por você ter subido no barco. Você merece, Jorge. Pessoal, eu estou brincando aqui com o Jorge, mas é um paradoxo. É por isso que a discussão nunca acaba, cara, porque acaba entrando numa questão filosófica, né? Porque o Jorge subiu no barco, mas o Manelzinho não subiu. Ou o Jorge é melhor que o Manelzinho, ou Deus escolheu o Jorge e não escolheu o Manelzinho. Mas, enfim, vamos voltar para o Zwinglio, que nós já estamos nessa treta há longos tempos e não a resolveremos. Rapaz. Mas eu só falei isso aí, Jorge, porque quando o senhor for editar a Bíblia de Estudo Pentecostal no futuro, você pode melhorar esse exemplo lá, falando do barco, mas fale que Deus tem que mexer na vontade do cara que está se afogando também, hein? Eu sou um pouco eclético, porque eu sei que Deus ele vai trabalhar não de acordo com a circunstância, mas ele vai se mover de acordo com o nosso coração, vamos dizer assim, para ser mais filosófico. Entendi. Então Deus vai se mover conforme o seu coração, Jorge. Se você tem o que é a fonte da vida, né? Como é aquele versículo que diz que do coração procede a fonte da vida, alguma coisa assim. Tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida, né? Pronto, então o coração está ali. Jeremias vai dizer que Deus esquadrinha, né, os nossos corações. Então, ele conhece ali os mínimos detalhes. Então, realmente vai proceder de alguma coisa interna, que vai mover alguma coisa de Deus e ele que vai... Mas eu sou arminiano para a prova calvinista, né? Tudo bem. Vamos lá. Outra característica do Zwinglio que para a prova é importante, pessoal. Pagãos piedosos que não tomaram conhecimento de Jesus podem ser salvos para o Zwinglio, tá? Ele diz o seguinte, ó. Outro aspecto da doutrina da eleição de Zwinglio merece atenção especial. O seu postulado sobre a salvação dos chamados pagãos piedosos, tá? Zwinglio sustentava que mesmo entre aqueles que nunca tinham ouvido o evangelho, os que viveram fora dos limites cronológicos ou geográficos da história da salvação, havia alguns escolhidos por Deus. Então vamos lá, pessoal, porque isso aqui é importante, tá? Para o Zwinglio, quem viveu fora dos limites geográficos ou cronológicos podem ser salvos. Vamos lá. Essa expressão, quando não explicada, pode gerar confusão. Vamos lá.
Quem foi que viveu fora dos limites cronológicos ou geográficos da salvação? Primeiro, quem viveu fora dos limites cronológicos da salvação pode ter sido alguém que nasceu, viveu e morreu lá em Ur dos Caldeus, 4.000 anos antes de Cristo. Essa pessoa nasceu, viveu, morreu e ninguém falou para ele de Cristo. Tá? Ou seja, ele viveu em um tempo cronológico fora da salvação. Tá? Então, para o Zwinglio, essa pessoa pode ser salva. Baseado em um critério divino lá, o critério das obras, é o critério da revelação geral, é o critério dele ter honrado os princípios absolutos e morais de Deus, não sei. Mas para o Zwinglio, é possível esses pagãos piedosos terem sido salvos. Porque ele está fora do sistema cronológico da história da salvação. Porque a história da salvação é apresentada à humanidade a partir de Abraão, concorda comigo? De maneira explícita, de maneira implícita, lá em Jesus, lá em Adão, né? Porque quando Adão e Eva cozeram folhas de figueira para si, era uma roupa que a folha seca amanhã, as vergonhas vão aparecer. Aí Deus fez para Adão e Eva uma roupa de pele de animal. Se Deus fez uma roupa de pele de animal, vocês concordam que não dá para fazer uma roupa de pele de animal com animal vivo? Então Deus teve que matar um animal para fazer para Adão e Eva uma roupa de pele de animal. Logo, alguém morreu, um ser vivo morreu lá no Éden para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Este ser que morreu já está apontando tipologicamente para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que essa informação sobre o Cordeiro que morrerá, essa informação sobre a nação de Abraão, os descendentes de Abraão, Abraão, te farei pai de muitas nações, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa informação de uma família abençoada só foi dada para essa família. E se você tivesse nascido entre os filisteus? E se você tivesse nascido de uma família guerreira dos filisteus? E se seu pai, com 3 anos de idade, tivesse dado de presente uma espada e você treinasse a espada a vida toda? E quando você completasse 30 anos como o melhor guerreiro e general dos filisteus, te dissessem, devemos ir lutar contra um homem super forte de Israel. E você treinou a sua vida toda e se dedicou como um bom guerreiro. Mas na hora dessa luta que você vai lutar contra esse homem fortão lá de Israel, esse homem fortão é um tal de Sansão. E Deus foi com a cara dele. E Deus dá superpoderes para esse Sansão matar todos os filisteus. E aí, pessoal? Se você viveu uma vida íntegra, ninguém te falou que Deus existe, ninguém te falou do Messias, mas você foi piedoso, de acordo com o Zwinglio, você pode ser salvo. Tá? Eu acho que a gente vai cair na tese de Gruden, né? Quando fala que Jesus desceu até o Hades, né? Para pregar para os espíritos, e a gente viu que era em relação, uma das teses de Gruden, que era em relação à Arca de Noé lá, não foi que... Lembra dessa passagem aí de Gruden? Onde aquelas pessoas, de alguma forma, recusaram lá a salvação, né? Houve uma anunciação da salvação ali de Cristo, do dilúvio que havia, mas talvez ninguém acreditou. E Sim. Quem acreditou foi só a família de Noé, né? Então, em relação à questão da salvação, eu creio que antes de Jesus havia uma anunciação. Inclusive, tem lá que Noé era foi juiz do seu tempo, né? Então, aí acaba julgando aquelas pessoas que estavam sendo mal, dava-se... realmente era um povo ali que não tinha mais solução. Então, eu creio que ali já foi um julgamento de Deus, né? Aquele dilúvio. Agora, posteriormente, com certeza tiveram outros. É só que o seguinte, aí nós temos uma observação. Quem estava ouvindo Noé avisar, vai vir um dilúvio aí, pelo menos tinha alguém falando. Só que o que me parece aqui, o Timothy Jorge está me explicando aqui sobre pagãos piedosos, me dá a entender de pessoas que não tiveram nem o Noé para falar para eles. Não tiveram ninguém. Eles nasceram, viveram, caçaram, coletavam frutos, enfim, viveram, tiveram filhos, netos e morreram. E ninguém nunca falou para eles do Criador. Então, para os índios, essas pessoas, os índios lá das ilhas do Pacífico, da Amazônia,
que nunca ninguém lhes falou de Deus, de um Criador, eles, se foram piedosos, tá? Eles podem ser salvos. É um argumento dos índios. Beleza? Entendi. Com respeito à discussão das escolhas que Deus faz, que a gente não entende, tá? Como, por exemplo, se você fosse um soldado filisteu, e você treinou sua vida toda, deixa eu dar um recado para você, soldado filisteu Jorge, que treinou a vida toda. O seu treinamento não valerá de nada, porque Deus tem um queridinho lá chamado Sansão. Ah, você é midianita? Treinou a vida toda para ser um bom soldado? Não adiantou de nada teu treinamento, porque Deus tem um queridinho chamado Gideão. Porque a gente só conta a história da perspectiva israelita, né? Todos vocês aqui já pregaram sobre Sansão, todos vocês já pregaram sobre Davi vencendo o gigante Golias, todos vocês já pregaram sobre Gideão, mas você nunca pregou da perspectiva do outro, que treinou a vida toda, e me parece ser meio injusto ele com um combate que já está perdido, porque Deus tem um queridinho do outro lado. Fala, Thiago. Ô, Isaac, então a providência, a predestinação para o Zwinglio é só a partir de Jesus? Uma vez que quem não conheceu Jesus poderia ser salvo, talvez por meio das obras aí? Nessa providência, quando ele fala que Deus está na providência de tudo, é uma pergunta que inevitavelmente alguém faria, né? Se Deus preparou tudo isso, preparou inclusive um Redentor, aí alguém perguntaria, beleza, mas tem algumas pessoas que não foram alcançadas nem cronologicamente, porque viveram antes, nem geograficamente, porque teve gente que veio depois de Cristo, mas geograficamente não foi alcançado. É o caso das tribos indígenas não alcançadas, não contactadas. É o caso das ilhas do Pacífico, que não chegou nenhum missionário ainda. Tá? Pessoas que, cronológica ou geograficamente, não receberam informação sobre Cristo, sobre o Messias e sobre salvação. Então, para o Zwinglio, Deus providente que vai salvar essas pessoas baseadas na piedade. Tá? Ele chama de pagãos piedosos. Agora, o que é essa piedade, não deu tempo dele explicar ou entrar em detalhes como seria essa piedade. Eu imagino que seria uma vida nos quais, Paulo diz em Romanos 2, né? Pessoas sem ninguém explicar para eles sobre moral e sobre ética, viveram uma vida moral e ética. Viveram uma vida baseada na consciência. A consciência dizia, não faz isso, não faz aquilo, eles obedeceram. Então, acho que tem a ver mais ou menos com essa ideia, tá? Professor, acho que ele misturou o fator Melquisedeque com a predestinação, com os eleitos. É engraçado, porque aqui no finalzinho ele faz um comentário, né? Ele fala assim, de fato, todo coração piedoso e toda alma crente, desde o início do mundo. Ele fala que ele utiliza a expressão de eleito, né? Aqui embaixo. Você está no PDF, eu no livro físico. Eu estou no PDF. Depois dessa parte aí que fala dos pagãos piedosos, aí tem a parte que fala sobre a história da salvação. Aí ele fala, né, que eles seriam futuros amigos no céu, não apenas os valorosos do Antigo Testamento, como Hércules, Teseu, Sócrates, Artite, Antígono. De fato, todo coração piedoso, toda alma crente, desde o início do mundo. Então ele meio que mistura um conceito, né, de... É uma mistura disso com um pouquinho da... Você lembra que lá na aula a gente fala um pouquinho sobre o Justino Marte, em que ele dizia que os hebreus tinham o Antigo Testamento e os gregos tinham a filosofia, tá? Então, o que Moisés é para os judeus, Sócrates é para os gregos, né? Ou seja, a filosofia grega, quando ela demonstra as falhas dos deuses, né, ela está, de alguma maneira, direcionando para o único Deus verdadeiro. Quando Moisés traz os 10 mandamentos, ele está, de maneira óbvia, mais clara, apontando para Deus. Então, de certa maneira, de acordo com o Justino, e até aqui, de acordo com o Timothy Short nesse livro, de acordo com o Zwinglio acreditava, Deus, em cada cultura, deu um jeito de direcionar para chegar a Cristo. Mas tem gente que morreu antes da explicação completa de Cristo. Como ele vai ser julgado? De acordo com a sua piedade. Mais ou menos essa ideia. Enfim,
Para a prova, ele acreditava que pagãos piedosos podem ser salvos. É isso que você precisa lembrar. Tá? A apocatásfase. Ele originou os Zwingli, não generalizou tudo, né? Mas, assim... não é, o apocatásfase de origens é que todos serão salvos, até o diabo. Todos. Quem xingou Deus, quem viveu uma vida devassa, uma vida imoral, uma vida sem caráter, esse também vai ser salvo. Não, o interessante é que faz que para Zwingli tem eleito nesse povo, né? Assim, tem eleito dentro da igreja, tem eleito lá nos pagãos também chamados. Então, não é de qualquer um que vai ser salvo, não, Jorge. É só quem viveu uma vida piedosa. E esse que viveu uma vida piedosa baseado com as poucas informações que tinha. Ou nenhuma informação que tinha, só pela consciência, talvez. Muito bem. E o Jorge já deve ter saído sem querer, foi apertar na câmera e sair. Mas, enfim, pessoal, essa discussão toda acaba, tá, com um conselho do Zwingli. Deixem Deus ser Deus, tá? Não diminuam a Deus. Deixem ele ser Deus. Ok? Muito bem. Vamos avançar aqui, pessoal, naquelas peculiaridades agora das doutrinas do Zwingli que podem cair na sua prova. Primeiro, as escrituras sagradas em lugar da tradição humana. Então, assim, nisso o Zwingli concorda com os outros reformadores. As escrituras estão acima da tradição. Enquanto que a Igreja Católica tem as tradições da Igreja e tem a Bíblia, tá? E aí estão em pé de igualdade para o Calvino, para o Zwingli, assim como para o Calvino e para o Lutero. Não, a Bíblia está acima das tradições da Igreja, diferente do que a Igreja Católica ensinava, beleza? Acho que isso aqui é comum a todos os reformadores, tá? Então, ele era adepto, sim, do sola escritura. E ele acreditava, pessoal, que a Bíblia, ela tem níveis de revelação mais profundo, e eu chego nesses níveis de entendimento mais profundo da Bíblia a partir de uma iluminação, tá? Olha aqui, ó. Quando mais jovem, dediquei-me demais ao ensinamento humano, como outros de minha época. E quando, há 7 ou 8 anos, passei a devotar-me inteiramente às Escrituras, era sempre impedido de fazê-lo pela filosofia e pela teologia. Finalmente, porém, cheguei ao ponto em que, guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de colocar de lado todas essas coisas e aprender a doutrina de Deus diretamente de sua própria palavra. Então, comecei a pedir a luz de Deus e as Escrituras tornaram-se muito mais claras para mim. Então, essa aqui é uma doutrina que o Lutero chamou de iluminação. Tá? Os reformadores todos acreditavam nisso, de que a Bíblia é um livro divino, divinamente inspirado, humano e divino simultaneamente, e eu consigo descobrir mais detalhes sobre ele a partir da iluminação, pedindo uma iluminação sobre aquele determinado texto que eu vou estudar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Essa parte aqui do sola escritura é muito comum. Então, para a prova, eles não vão cobrar, a não ser que... O que você precisa saber para a prova? É que ele segue o sola escritura. É isso que você precisa saber para a prova, tá? Uma observação sobre o livro do Timothy George, pessoal, é que ele fala que, para os Zwingli, tá? Ele admitia como válidos os 4 concílios ecumênicos. Os 4 principais concílios ecumênicos. Que são... Quais são os 4 concílios? Quais são? Nicéia, Constantinopla. Éfeso e Calcedônia. Só que é o seguinte, pessoal, aqui no livro, eu não sei se foi um erro do editor, tá? Mas no livro aqui, ele traz Nicéia 321, no livro físico está 155 a página, tá? Nicéia 321, aí todas as outras datas batem. Constantinopla 381, Éfeso 431, Calcedônia 451, tá? Como tem muito Calcedônia 451, Éfeso 431 e Constantinopla 381, me parece ter sido um erro de digitação aqui, não percebido pelos revisores. Ele coloca Nicéia 321, tá? Mas é um erro, tá, pessoal? É 325. Todos os outros teólogos, historiadores, confirmam que o concílio de Nicéia aconteceu em 325. Mas tem um erro aqui, tá? Nicéia 321. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, pessoal? Tá? Por quê?
Se vir, não vai acontecer. Estamos pensando aqui na pior das hipóteses, tá? De acordo com Timothy George, na página tal do livro Teologia dos Reformadores, o Zwinglio admitia como válidos os 4 concílios ecumênicos, que são Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Mas se ele botar essas datas que estão no livro, vai aparecer Nicéia 321, tá? Isso seria uma questão que a gente recorreria, mas, tá? Se vir de acordo com Timothy George e aparecer Nicéia, e você vai olhar as outras alternativas, óbvio, e não tiver uma alternativa em que tem lá Nicéia 325 e a data certinho, Constantinopla 381, Éfeso 431, Calcedônia 451, se não tiver outra mais certa que essa, e tiver lá Nicéia 321, você vai nessa, porque você vai anotar essa observação aí. No livro do Timothy George, ele diz que Nicéia aconteceu 321, tá? Não vai acontecer isso, pessoal, porque a VUNESP não vai procurar sarna para se coçar. Eu estou só pensando que num caso bem estranho, se eles quisessem fazer uma pegadinha aqui, beleza? Se isso acontecer, você vai procurar as alternativas corretas. A que tem a Nicéia 325. Vai ter uma com Nicéia 325? Então, você aponta Nicéia 325. Agora, se tiver de acordo com Timothy George e não tiver uma certa com 325, aí você vai para 321, sabendo que é assim que está no livro. Tá? 321. Quem está com a versão em PDF, confirma para mim se está realmente Nicéia 321 aí ou sai na minha versão aqui. Eu estou aqui. Realmente está 321, na página 129. Página 129 do PDF, então dê uma olhadinha lá depois, tá? E se vir, certo? Uma questão dessa aí seria uma tremenda sem vergonhice da VUNESP. Acho que eles não vão fazer isso, não. Mas... A VUNESP não, né? Da FGR, no caso é o Exército, né? VUNESP, Exército, FGR, Aeronáutica. Isso. Vamos lá. Mas esse livro aqui, ele está para os dois, né? Não, esse livro não está para a SpaceX, não, do Exército, não. Esse daqui foi de capelão naval, essa bibliografia. Então eu confundi. É verdade. Tá, então beleza. Mas as informações são relevantes, mesmo para quem vai fazer só do Exército. Com certeza. Melhor do que a tradição reformada lá que ele está até. Do Girosmato Pelicano. Ô, livro chato! Porque o que acontece? Aquele livro lá da tradição do Pelicano, as referências bibliográficas estão no meio do texto. Eu não me acostumo a ler aquele livro daquele jeito. Vem uma palavra, vem a referência. Vem uma palavra, vem... Enfim, você não consegue dar continuidade à leitura. Pelo menos eu tenho dificuldade. Mas, enfim, vamos lá. Primeira característica, então, uma característica do Zwinglio é as escrituras sagradas, tá? Então, lembrem-se disso. E essa escritura sagrada, para ele, está defendida nos 4 primeiros concílios, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, tá? A religião verdadeira em lugar da religiosidade cerimonial. Então, para ele, o catolicismo tinha se transformado numa religião muito cerimonialista, muito teórica, muito cheia de ritos, muito cheia de enrolação, e para ele não era essa a intenção de Cristo. Era nos ensinar a verdadeira religião, tá? A religião verdadeira, não a religiosidade cerimonial. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Uma discordância aqui que o Zwinglio tem do Lutero, a gente já começa a ver aqui as discordâncias entre o Zwinglio e o Lutero, é que para o Lutero, tá? Deus tem 2 mãos, né? A mão esquerda e a mão direita. Então, a mão direita é a eclésia, a mão esquerda é o Estado. Que Deus está administrando por meio das autoridades eclesiásticas e do Estado, tá? Para o Zwinglio, não tem essa de mão direita e mão esquerda, está tudo misturado. A igreja deve envolver-se nas coisas do Estado. A gente já falou sobre isso, né? A igreja deve envolver-se na política. E se a política é a administração da polis, em grego, se a administração da polis é para o bem da comunidade e a igreja é a comunidade, então a liderança da igreja deve envolver-se, sim, nas questões da comunidade, tá? Para os Zwinglio, beleza? Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Para os Zwinglio, pessoal, o reino exterior deve estar em lugar da moralidade particularizada. Para ele, a vida cristã ela é vivida na coletividade e não numa espiritualidade isolada, em que eu me isolo do mundo e fico jejuando sozinho, isolado. Não. Posso até fazer esses afastamentos pontuais,
Mas esse afastamento pontual deve me levar de volta para a comunidade, para resolver o problema lá da comunidade. Beleza? Muito bem. Para ele, então, o governo da igreja é um governo combinado. Tá? Ou seja, a igreja fala de assuntos eclesiais e assuntos comunitários. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? A igreja deve envolver-se em tudo. Deixa eu ver aqui. Olha, defendendo essa ideia de que o povo deve estar atento às questões políticas, olha o que ele disse, ó. Lembra do Manassés, aquele rei que foi o pior rei que Judá já teve? Tá? Ele disse o seguinte, olha. Abre aspas. Se os judeus não tivessem permitido que a licenciosidade de seu rei Manassés ficasse impune, Deus não os teria punido com o cativeiro babilônico. Ou seja, o povo foi para o cativeiro babilônico porque viram o rei Manassés fazer o errado e não tiveram coragem de fazer uma revolução, de tirá-lo do trono. Tá? Então, segundo ele, o povo tem que ser ensinado sobre a sua responsabilidade política. Tá? Porque, por vezes, o mais espiritual a se fazer é brigar. Já ouviram essa frase? Por vezes, o mais espiritual a se fazer é brigar. Quando a briga é justa. O envolvimento de Zwingli em atividades econômicas e políticas dirigia-se a uma reforma da comunidade inteira, de toda a vida social. A igreja e o Estado encontravam-se relacionados como corpo e alma, distintos, mas necessariamente conjuminados e interdependentes. Tá? Então, a igreja deve envolver-se, sim, nas questões sociais e comunitárias. Muito bem. Pessoal, mas a gente está só falando bem do Zwingli, vamos começar a criticá-lo, né? Muitos dentro da Suíça começaram a achar que as reformas que o Zwingli promovia estavam muito lentas. Tá? Ele não queria uma ruptura. Então, ele manteve a missa, ele manteve o sinal da cruz, ele manteve algumas imagens. Então, o povo dizia assim, ô Zwingli, vamos fazer logo um negócio, vamos meter o pé na porta. Não, calma, vamos devagar. E com isso ele foi criticado por alguns. Inclusive, o movimento anabatista na Suíça começa lá em Zurique. Já que ele continuava batizando crianças, beleza? E, enfim, impedindo de ter o batismo de adultos, como os batistas queriam, tá? E aí a gente vai ter pessoas dentro da própria igreja do Zwingli, na Suíça, se rebelando contra ele e iniciando o movimento anabatista na Suíça. Ok? Inclusive, quando começaram o movimento anabatista dentro da Suíça ali a separar a igreja de Zwingli, tá? Quando começaram a matar esses anabatistas afogados, o Zwingli se omitiu, ao invés de defendê-los, né? Se omitiu, estão matando, deixa matar, né? E é uma crítica que foi feita lá na introdução, lembra? Quando na aula de introdução eu falei, pessoal, nós não vamos canonizar os reformadores, eles cometeram erros. O Calvino matou o Servetus lá, porque discordava dele. O Zwingli se omitiu quando estava matando os anabatistas, tá? Enfim, o próprio Lutero cometeu inúmeros exageros, ele era muito esquentado, ele era muito ofensivo, né? Para os usos e costumes da atualidade, ele fazia algumas coisas que eram meio que escandalosas para os dias de hoje, como tomar uma boa cervejinha todo dia de manhã, certo? Estudar teologia regada a cerveja junto com Melanchthon, né? Então, perceba que se eu for fazer uma investigação criteriosa na vida de cada um, tá? Eu posso me decepcionar. Só que isso não é só com os reformadores, não, tá, pessoal? Isso tem com os personagens bíblicos também. Abraão era mentiroso, Davi adulterou com Betseba e coisas nesse sentido, tá bom? Então, isso serve muito para a gente quebrar aquela ideia do super santo, né? Do super-homem da Mulher Maravilha, que geralmente os leigos têm. Nós, como teólogos, não podemos ter esse pensamento, tá? Muito bem. Com exceção de Jesus Cristo, todos os outros são pecadores. E as obras de justiça são piores que o trapo da imundícia. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aí a gente entra na treta para terminar, que eu quero terminar aqui no máximo em 20 minutos para você dormir, certo? O sono faz parte do treinamento também. O batismo como evento eclesiástico. Para o Zwingli, tá? O batismo ele não tinha um valor muito teológico. Ele tinha como um evento eclesiástico. Era considerado como um evento de admissão à comunidade. Tá? Para ele, diferente do que Agostinho pensava, do que a Igreja Católica pensava, não tem um valor teológico.
Porque para a Igreja Católica, pessoal, por que eu batizo crianças? Porque o batismo, na doutrina católica, tem o poder de anular o pecado original. A criancinha já nasce com o pecado de Adão. Como que eu faço para o meu filho ser livre do pecado original? Batizo quando ele é criança. Os anabatistas queriam que não acontecesse isso. Queriam que o batismo só acontecesse na idade adulta. Por entender que o batismo não é para acabar com o pecado original, mas é para perdoar os pecados cometidos. E a criança não cometeu pecados, então não precisa batizar. Mas alguém na idade da consciência já pode batizar. A pergunta é, o que é a idade da consciência? Qual é? Eu acho que eu já perguntei para vocês em outra aula sobre isso. Alguns batizam com 12, outros com 11, outros com 10, outros com 15. Cada denominação cria um critério para batizar a partir de determinada idade, tá? Mas não tem essa idade, porque é a idade da consciência. Tá? E por que existe a idade da consciência? Porque, para a doutrina da sua igreja, quem está se batizando tem que ter consciência do que é pecado, do que não é, e do que significa aquele simbolismo do batismo. Nas igrejas católicas, nas igrejas reformadas de primeira geração, como era a igreja de Zwingli, a igreja presbiteriana e as batistas mais antigas, tá? Batiza-se criança porque está se ali atacando o pecado original, ok? E também porque o batismo seria o equivalente à circuncisão, e a circuncisão acontecia quando criança. Mesmo a criança não sabendo o que estava acontecendo, o pai ia lá e circuncidava o filho. A mesma coisa acontece com o batismo. A criança não sabe o que está fazendo, mas os pais sabem, tá? Então, para o Zwingli, não há função teológica no batismo. É só um evento eclesiástico. Okay? Então, meio que ele diminui a importância do batismo apenas para uma porta de entrada à comunidade eclesiástica. Então, para o Zwingli, o batismo serve como iniciação ou identificação. É apenas para você ser iniciado numa comunidade ou ter a identificação de que você pertence àquela comunidade. Beleza? Muito bem. O vínculo da aliança. O batismo como vínculo da aliança é quando você entende que o batismo é equivalente à circuncisão. Ok? A descrição feita por Zwingli do batismo nas águas como voto público implicava que ele cabia apenas a adultos que conscientemente pudessem assumir tal compromisso. Quando, Zwingli, você diz que o batismo é apenas uma porta de entrada para a comunidade, é apenas um ato de iniciação, é apenas um compromisso público, esse compromisso tem que ser feito quando a pessoa sabe o que está fazendo. Se a pessoa está fazendo um compromisso sem saber o que está fazendo, logo não é compromisso. Tá? E aí o próprio Zwingli admitirá que tem dúvidas sobre a importância do batismo. Ele vai mudar de opinião algumas vezes na vida sobre o batismo. Beleza? Muito bem. Olha aqui, ó. A partir do final de 1524, Zwingli publicou uma série de escritos em que se desfazia das antigas dúvidas sobre o batismo infantil. Ele teve dúvidas durante muito tempo e, de repente, ele vai abrir mão das dúvidas, tá? E defendeu a prática mediante um novo argumento. O vínculo da aliança entre o povo de Israel na antiga dispensação e a igreja visível na nova. Então, se na antiga aliança tinha a circuncisão e batizava-se crianças, então agora, se na nova aliança o equivalente ao batismo, então batiza-se crianças. Então, primeiro ele não batizava crianças, depois ele admitiu o batismo de criança. Então, se ele mudou de ideia, pessoal, para a prova, como que a prova pode vir? Na prova pode vir cobrando que Zwingli mudou de ideia na sua vida sobre o batismo, tá? E Zwingli tinha dúvidas sobre o batismo, inclusive mudando de ideia algumas vezes, tá? Rapidinho, pessoal. Minha filha que invadiu aqui ouvindo musiquinha. Vocês vão ouvir um fundo musical agora de Patrulha Canina. Vamos lá. Entendido, então, pessoal, o Zwingli muda de ideia. Ele acreditava primeiro que não se batizava, depois ele admitiu que batizava, já que isso é o equivalente à circuncisão, e a circuncisão era com crianças. Então, admite-se que pode ter com crianças também o batismo, tá? Se ele é duvidoso no assunto, pessoal, o que pode ser cobrado na prova é justamente essa dúvida dele, tá? Qualquer coisa que afirme uma posição incisiva do Zwingli, desconfie, tá?
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando perguntado, né, Zwingli, sobre se o batismo confirma as fé dos bebês, tá? Ele diz o seguinte, ó, o batismo não pode confirmar a fé dos bebês. O batismo não pode confirmar a fé dos bebês, porque eles não estão capacitados a crer. Então, o batismo não pode ser uma confirmação de fé, pessoal. Porque se fosse uma confirmação de fé, seria uma fides vicária, ou seja, uma fé vicária, uma fé substitutiva. A fé do pai está aplicada ao filho. Tá bom? Então, segundo ele, se vai batizar essa criança é por um memorial, por uma ordenança, tá? Assim como acontecia na circuncisão, não por uma fé vista na criança. Porque a criança não tem fé ainda. Okay? Ele não tem capacidade para crer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O batismo, deixa eu ver aqui, acho que sobre o batismo são essas colocações do Zwingli. O batismo, então, deixa eu ver aqui. Fala aí, Thiago. Rapidinho, não sei se eu perdi aqui um assunto. No finalzinho aí está dizendo, para Zwingli, o batismo com o Espírito Santo, não o batismo nas águas, era o meio pelo qual os indivíduos eram trazidos à órbita da salvação divina. Sim, aí é o seguinte, para ele, vamos repetir aqui o conceito, tá? Para o Zwingli, o batismo não tem funções teológicas, o batismo nas águas, tá? É só um rito de entrada. Como você é da igreja X, você tem que se batizar para provar que é da igreja X. Mas teologicamente não muda em nada. A tua salvação aconteceu quando você foi batizado no Espírito Santo. Óbvio que esse batismo no Espírito Santo que ele está falando aqui não é na perspectiva pentecostal, tá? Esse batismo no Espírito Santo que ele fala aqui é o momento em que a pessoa vem a crer em Cristo. O momento em que a pessoa creu em Cristo, ela foi batizada no Espírito Santo. Tá? Então, o ladrão da cruz não foi batizado nas águas, mas ele foi batizado no Espírito Santo, porque ele creu em Cristo como Salvador. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Ele está crendo que Jesus é o rei. Então, ele só pode crer. Ninguém pode crer se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. A pessoa só crê em Cristo pelo Espírito Santo. Quem age na salvação é o Espírito Santo. Tá? A pessoa só quer subir no barco quando está se afogando se for pelo Espírito Santo mudar a mentalidade dele. Tá? Então, nessa hora que eu creio em Cristo, entrego a minha vida a Cristo, eu já fui batizado no Espírito Santo, no pensamento do Zwingli. É aí que eu sou salvo, não quando eu sou batizado nas águas. Então, para que eu me batizo nas águas? Para o Zwingli. É um rito de entrada numa comunidade eclesiástica. Teologicamente falando, não muda nada. Ele não é necessário para a salvação. Beleza, Thiago? Obrigado. Ficou claro isso aí, pessoal? Para o Zwingli, o batismo não muda em nada para a salvação. Ele é só uma discussão sobre um rito de entrada na comunidade eclesiástica, na igreja. Tá? Muito bem. E a treta maior, que é o que vai vir cobrando na sua prova, tá? É justamente a questão da ceia. Questão da ceia, tá? Então, eu quero... Não, só não está saindo o seu áudio. Oi, voltei. Voltou. Beleza, então vamos lá, pessoal. Para finalizar a questão da ceia. Vamos lá, então, para os 3 conceitos que a gente precisa para a nossa prova. Primeiro conceito, tá? Transubstanciação. Alguém me explica, por favor, sobre a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Os elementos da ceia se transformam no corpo de Cristo.
Beleza, transubstanciação há uma transformação dos elementos, tá? Então, o pão torna-se literalmente o corpo de Cristo, o vinho transforma-se literalmente no sangue de Cristo. Não é que é um símbolo, não, se transforma literalmente, por um milagre, tá? Então, os reformadores rompem com a transubstanciação, tá? E nós vamos ter, então, mais dois pensamentos. O pensamento do Lutero é consubstanciação, tá? O corpo de Cristo não se transforma nos elementos, mas ele está com. É como se o corpo de Cristo estivesse sob, nos elementos. Ele não é os elementos, mas ele está junto com os elementos. Tá? Então, esse pensamento do Lutero é a consubstanciação. E o pensamento do Zwinglio é que o corpo de Cristo não se transforma, nem está nos elementos, com os elementos, sob os elementos. Simplesmente o pão é pão e o vinho é vinho. E aquilo é só um memorial, é só para eu lembrar do que Cristo fez por mim. Ok? Então, aqui nós temos uma das tretas grandes, né? Já que o Zwinglio, ele concordava com quase tudo com Lutero. Mas nisso ele não concordava, tá, pessoal? Nisso ele não concordava. Beleza? Então, eles vão ter uma treta grande, tá bom? Quando os escritos de Lutero sobre o batismo foram lidos por Zwinglio, e quando os escritos de Zwinglio sobre o batismo foram lidos pelos luteranos, gerou uma grande rivalidade entre Lutero e Zwinglio e os seguidores de Lutero e os seguidores de Zwinglio, tá? Essa discussão aconteceu, pessoal, a tal ponto, tá, deles marcarem um encontro, tá? Nós vamos ter no livro aí toda a explicação contextualizada dessas três teorias que vocês precisam para a prova é saber o que é transubstanciação, consubstanciação e memorialismo, tá? Aí, o que acontece, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, vou ler aqui na página 176 do livro físico. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Para o Lutero, para o Martinho Lutero, tá? A Eucaristia, a ceia, pode ser chamada como testamento, tá? Testamento ou aliança. Essa é a nova aliança do meu sangue. Esse é o novo testamento do meu sangue, que é dado por vós. Não é isso? Então, Lutero entendia como testamento ou como testamento. Tá? Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Então, se é um testamento, tá? É assim que ele traduzia a palavra Eucaristia. Já o Zwinglio, tá? Ele pegava aquela parte, fazer isso em memória de mim. E dizia que é apenas um memorial. E a treta começava. Certo? A consubstanciação, que é a doutrina que o Lutero acreditava, tá? Pode ser entendido como, abre aspas para o Lutero, tá? Comemos o corpo de Cristo sob o pão, embaixo do pão, junto com o pão. Não é que o corpo de Cristo se transforma no pão, mas está ali. Eu como o corpo de Cristo junto com o pão e o corpo de Cristo. Tá? Não há transformação dos elementos, mas o corpo de Cristo está lá de maneira espiritual, de maneira miraculosa. Tá? Daí, pessoal, quando o Zwinglio, que era extremamente fã do Lutero, né, quando ele descobre que ele tretava com o Lutero nessa opinião, né, discordavam nesse ponto, eles começaram a trocar literaturas, um acusando o outro, xingando o outro, questionando o outro, por conta dessa questão da ceia, da Eucaristia, tá? Que é isso que vão cobrar na sua prova, tá? Muito bem. Entre 1526 e 1529, Lutero, Zwinglio e seus aliados atacaram uns aos outros com tratado após tratado, escrito após escrito, um acusando o outro, xingando o outro, reclamando do outro. Certo? Houve uma feira de livros em Frankfurt, tá? Em 1527. E aí o tratado de Lutero, chamado Que as Palavras de Cristo Permaneçam Firmes contra os Fanáticos, tá?
E a réplica de Zwingli, a resposta de Zwingli a esses escritos, chamado Uma Exegese Amigável, tá? Dirigida a Martinho Lutero, abre parênteses, que na verdade não era tão amigável, fecha parênteses, tá? O nome era Uma Exegese Amigável, mas não era tão amigável. O escrito do Lutero contra o Zwingli e a resposta do Zwingli contra o Lutero na discussão ceia estavam nessa feira do livro e foram colocados lado a lado, tá? E aí eles tiveram uma treta muito grande justamente sobre essa ideia da ceia, tá? A fim de apaziguar os ânimos e fazer eles se encontrarem pessoalmente para resolver essa questão da ceia, foi marcada uma reunião para paz entre ambos. Essa reunião é chamada de conferência, que aconteceu no castelo de Marburgo, tá? Quem propôs essa conferência aí, certo? Foi o... Deixa eu ver aqui como é o nome dele. Foi Filipe de Hesse, tá? Alguém que era fã de ambos, né? Leitor de ambos, marcou uma reunião no castelo de Marburgo para tentar trazer paz e eles resolverem essa questão da treta da ceia entre o Lutero e o Zwingli. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eles tinham 16 pontos para discutir, pessoal. 15. Eles concordaram em 14, mas a ceia eles não concordaram. Olha aqui, ó. No final, concordavam em discordar. Em 14 pontos principais da fé, eles estavam unidos, mas no 15º, a ceia do Senhor, admitiram, abre aspas, não concordamos neste momento, se os verdadeiros corpo e sangue de Cristo estão fisicamente presentes no pão e no vinho. Então, eles discutiram vários assuntos, concordaram em 14 assuntos, mas nesse 15º, que é a ceia, eles não concordaram. Beleza? Pessoal, uma curiosidade aqui que o Timothy Jorge fala que é bem legal. Quando Lutero chegou, até para você perceber um pouco da personalidade do Lutero, lá no castelo de Marburgo, ele chegou antes que o Zwingli. Então, ele foi numa mesa e escreveu em latim o termo Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum, que significa, em português, este é o meu corpo. Lembra lá? Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que o comedes em memória de mim. Este é o meu corpo. Ele escreveu Hoc est corpus meum. Este é o meu corpo e cobriu com pano. Olha só a personalidade do Lutero. Ele escreveu este é o meu corpo em latim e cobriu com pano. Quando o Zwingli chegou e eles começaram a discutir sobre a ceia, o Zwingli falou, está na página 179 do livro físico, seria uma vergonha crer em tão importante doutrina, ensiná-la e defendê-la, e ainda assim ser incapaz ou ter má vontade de citar uma única passagem das Escrituras que aprovasse. Então, deixa eu explicar para vocês. Eles começaram a discutir e o Zwingli falou, ô Lutero, estou aqui falando na minha linguagem, tá? É uma vergonha para nós, para você, defender uma doutrina que não tem uma referência bíblica para sustentar. Como é que você defende uma doutrina que não tem uma referência bíblica para sustentar? Nessa hora, o Lutero pegou o pano que estava em cima da mesa, tirou o pano, falou, lê aí, Zwingli. Estava escrito lá, este é o meu corpo. Tá? Que aí, óbvio que o Lutero quer dizer para o Zwingli que este é o meu corpo, é uma defesa para a consubstanciação. Embora esse texto, esse é o meu corpo, serviria também para transubstanciação, concordam? Então, o Zwingli falou assim, não tem nem base bíblica. Aí o que o Lutero falou? Tirou a cobertura da inscrição da mesa, este é o meu corpo. Aqui está a nossa passagem das Escrituras. Você ainda não a tirou de nós, como tenta fazer. Não precisamos de nenhuma outra. Meus caríssimos senhores, visto que as palavras de meu Senhor Jesus Cristo estão aqui, Hoc est corpus meum, este é o meu corpo. Não posso verdadeiramente ignorá-las, mas devo confessar e acreditar que o corpo de Cristo se encontra lá no pão e no vinho. Tá? Enfim, qual foi a resposta do Zwingli? A resposta do Zwingli foi de que a palavra em latim, Hoc est corpus meum, a palavra est, em latim, no grego seria melhor traduzida por significat. E aí ficaria, ao invés de ficar este é o meu corpo, ficaria isto significa o meu corpo. Este significa o meu corpo, ou seja, aponta para o meu corpo, faz lembrar o meu corpo, mas não é meu corpo. Tá? Então, Zwingli se defendeu dizendo que aquele est não era para ser entendido de forma literal. Até porque, se o est de
fosse entendido de forma literal, nós temos outros textos que nos causariam problemas. Por exemplo, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E aí, Jesus é uma videira, uma árvore, um vegetal? Ou Jesus estava usando de forma simbólica, metafórica, dizendo: eu sou a videira verdadeira? Ah, é metáfora quando ele diz eu sou a videira. Então é metáfora quando ele diz isso é o meu corpo, disse Zwinglio. Quando ele diz eu sou a porta, quando ele diz eu sou o caminho, quando ele diz eu sou o bom pastor, quando ele coloca todas essas figuras de linguagem, essas metáforas, aí eu entendo como figura de linguagem. Mas na hora que ele diz este é o meu corpo, eu devo entender de maneira literal? Faça-me o favor, Martinho Lutero. Foi isso que disse o Zwinglio. Enfim, pessoal. Acabou que eles não chegaram a um consenso. E para sua prova, a questão que será perguntada é transubstanciação. Vai ter, olha como vai ser a prova, eu já estou falando para vocês como vai ser. Vai ter uma coluna, para você ligar a coluna. Vai ter afirmativas, números 1, 2, 3 e 4, e parênteses do lado para você numerar 1, 2, 3 e 4 e marcar a sequência correta. Então, vai ter o conceito de transubstanciação, de consubstanciação, de memorialismo ou memorial para o Zwinglio, certo? E outra coisa nada a ver, que eles vão tirar de um gibi. Aí vai ter do lado catolicismo, vai ter do lado Lutero, vai ter Zwinglio e vai ter outro doido qualquer. Para você fazer a ligação dos parênteses, das linhas, das teorias e achar a sequência correta. O que será facilmente feito por vocês. Beleza? Muito bem, senhores, senhoras e senhores. O Zwinglio foi para a guerra em 1531. A guerra era entre protestantes e católicos da Suíça. Zwinglio foi para a batalha como capelão das tropas de Zurique, completamente vestido de armadura militar e brandindo uma espada de 2 gumes, porque ele não é o soldado lá do Até o Último Homem, que era pacifista total. Ele acreditava que se precisasse matar em nome da fé, ele mataria do seu país, ele era um nacionalista, tá? Então ele foi com a arma, ele não foi desarmado, tá? Então, se tiver conflito, você como capelão vai desarmado, tá? Hoje em dia eu acredito que, eu acho que o capelão vai desarmado, né? A não ser que ele queira, se tiver porte de arma pode ir. Mas enfim, o Zwinglio pegou a espada dele, mas morreu, tá? Em 11 de outubro de 1531, enquanto a escuridão caía sobre os campos verdejantes, ao redor do mosteiro de Capel, o Ulrico Zwinglio foi ferido e morto em batalha. Os católicos vitoriosos descobriram que o Zwinglio, que era seu inimigo feroz, estava entre os abatidos e queimaram seu corpo, e para que não viessem buscar os seus restos mortais, misturaram os restos mortais de Zwinglio a esterco, para que ninguém pegasse os restos mortais dele e virasse algum tipo de culto dos protestantes, tá? Só que o milagre aconteceu, pessoal. Quando vieram atrás do corpo de Zwinglio, embora ele tivesse queimado, o coração dele estava intacto, tá? E aí pegaram o coração de Zwinglio, e o Timothy George brinca dizendo, né? O Zwinglio, que sempre foi contra o uso de peça de vestuário como objeto sagrado, né? Agora pegaram o coração dele como sagrado, certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Hoje, lá em Zurique, na Suíça, há uma estátua do Zwinglio, está com a Bíblia numa mão e a espada na outra. Essa pose simboliza notavelmente não apenas a tensão na carreira de Zwinglio, que o levou à trágica morte, mas também seu desejo de trazer todas as esferas da vida. Mais uma vez, para ele, o teólogo é político, o teólogo é um sociólogo, o teólogo tem que se meter nas tretas da cidade, da comunidade. Tá? Igreja e Estado, teologia e ética, magistratura e ministério, indivíduo e comunidade, a conformidade com a vontade de Deus. Tudo deve estar subordinado à vontade de Deus. Naquela época como agora, isso era verdade. Tentar algo corajoso por amor a Deus. A frase do Zwinglio era: tentar algo corajoso por amor a Deus. Quem será lembrado na história não são cristãos medrosos, mas aqueles que tentam fazer algo corajoso por amor a Deus. Glória a Deus! Encerramos assim o nosso grande Ulrico Zwinglio. Beleza?
Sábado, nós iremos revisar o que a gente já viu desses 3 primeiros e entraremos no 4º teólogo do nosso estudo, no 3º teólogo, na verdade, que é nada mais, nada menos do que João Calvino. Certo? Considerações finais, observações, perturbações, preocupações? Quanto a